Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro promovido pela Effect. Meu nome é Juan e hoje teremos a nossa Masterclass, onde vamos falar sobre lucro nas licitações, estratégias vencedoras e inovação empresarial. Antes de começarmos, mandem aqui no chat de onde vocês falam, quais os seus maiores desafios como licitante e o que te impede de lucrar mais nas licitações. Estamos bem curiosos e queremos contar com a participação ativa de vocês, porque teremos surpresas para os que engajarem aqui com a gente hoje. Hoje, nossa empresa parceira será a Magna Licitações, que já participaram de grandes ações aqui na Effect e também movimentam a transformação das compras públicas aqui no Brasil. E por falar em parceiros, hoje contaremos com a presença de uma pessoa incrível que já nos acompanha há algum tempo. O diretor Bruno Garcia, da Magna Licitações, especialista em consultoria, assessoria e treinamentos para licitantes. E para iniciar a nossa Masterclass de hoje, gostaria de convidar o Bruno para se apresentar e para nos falar um pouco sobre quais as melhores estratégias para obter lucros nas licitações. Boa tarde, galera. Muito obrigado aí pelo convite da Effect. Boa tarde, Juan, e a galera que também está no chat aí. Como já foi comentado, né? Meu nome é Bruno Garcia, sou um dos sócios aqui da Magna Licitações e nossa empresa tem um foco aí de vendas e representações para o governo desde 2016. E hoje espero contribuir aí um pouco com vocês sobre um tema muito comum aí, né? Que é a questão do lucro. Gera muita dúvida, algumas polêmicas, né? E a gente vai tentar responder um pouco aí ao longo do nosso bate-papo de hoje, beleza? Podemos começar já? Perfeito, show de bola, Bruno. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá? Reforçando, aos que interagirem por aqui e responderem a nossa pesquisa de satisfação ao final da Masterclass, receberão um presente super especial para te ajudar a lucrar mais ainda nas licitações e um certificado de participação. Então, fiquem conosco até o final e não esqueçam de responder a pesquisa, combinado? Bruno, novamente, seja muito bem-vindo e vamos direto ao ponto. Aqui a gente tem algumas perguntas que a gente gostaria de estar fazendo para você. Vamos iniciar elas, tá? Quando falamos sobre lucro nas licitações, quais são os itens a serem avaliados para entender se vale a pena ou não participar da licitação? Como devemos precificar nosso produto ou serviço para participar da licitação de forma mais assertiva e lucrativa? E quais estratégias a gente pode estar usando para garantir ainda mais o lucro? Beleza. Bom, vamos dar sequência aqui então à nossa apresentação. Eu já posso compartilhar aqui os slides, Juan? Tranquilo? Pode sim. Então, beleza. Porque todas essas perguntas estarão na nossa palestra de hoje. Então, vamos nessa. Pessoal, dá para ter lucro? Já respondendo logo de cara, essa pergunta que é muito comum, né, principalmente em novos ingressantes no mercado das licitações. Pô, será que dá para ganhar dinheiro com esse troço de licitação mesmo? E já respondendo curto e grosso aqui para vocês, sim, é completamente possível você ser licitante, você vender para o governo e colocar dinheiro no bolso, bastante lucro no final do mês aí na sua empresa e também você no seu bolso de pessoa física, né? Licitação, galera, não é sinônimo de doação. Uma coisa bem comum que a gente ouve falar, né? Eu vivo esse mercado desde 2008, fui servidor público também, antes de abrir minha própria empresa, e geralmente, principalmente as pessoas que não sabem jogar o jogo, não entendem sobre licitação, acham que licitação é doação, que você tem que entrar e jogar o teu preço lá embaixo, senão você não ganha. E não é bem verdade. A gente vai explicar durante a nossa palestra de hoje o porquê que isso não acontece. Se está acontecendo com você, você vai ter que fazer uma autorreflexão, porque deve ter alguma coisa errada, tá? E eu não quero dizer aqui que em nenhum momento você vai lucrar menos do que você gostaria. Isso vai acontecer. Só que isso tem que ser uma estratégia, uma escolha sua, tá bom? Se você está hoje, se você já participa de licitação, se você já está nesse mercado, e se você só consegue ganhar dinheiro fazendo doação, entre aspas, né? Ou seja, jogando o preço lá embaixo, tem alguma coisa errada aí na sua forma de licitar, tá bom? Às vezes, nas licitações, isso é uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, antes da gente entrar na parte das estratégias, tá bom? Só fazendo uma introdução aqui, inicial a esse assunto, respondendo algumas perguntas básicas aí que geralmente a gente ouve na nossa audiência, dos nossos alunos, que é a questão de que, pô, ô Bruno, por que nas licitações a minha margem, e eu quando eu digo margem, eu digo a porcentagem de lucro, ela fica menor do que quando eu vendo para o mercado privado? E às vezes, de fato, isso pode acontecer, mas vamos parar para pensar o seguinte: quando a gente tem uma empresa
No mercado tradicional aí fora, ou seja, vendendo para o mercado privado, vamos usar um exemplo de um supermercado que todo mundo conhece, todo mundo frequenta todos os meses. Quando o cara coloca lá o produto dele para vender no supermercado, ele vai colocar a porcentagem de lucro dele ali e não mexe mais naquilo ali durante o ano inteiro, né? Ou melhor, durante o mês inteiro, enfim. Aí a estratégia dele ir precificando isso daí. Mas fato é que quando nós consumidores, a gente vai lá comprar esse produto, a gente não tem como ir lá e chegar com o dono do supermercado e pedir para reduzir aquele lucro, aquele preço. Ele não vai reduzir. O produto está lá na prateleira, está lá no estoque, você compra ou não. Senão, se você não quiser, se achar que está caro, você vai embora. Nas licitações não funciona bem assim. A gente, na hora que a gente vai fazer nossa precificação, a gente coloca assim lá a porcentagem de lucro que a gente quer, que mais ou menos gira em torno dos 20% a 30%. Só que dependendo da licitação, esse número vai reduzir. Tá? Ele vai reduzir, porque cada licitação, galera, é uma licitação. Cada licitação é uma venda. Então pode ser que naquele momento, naquela oportunidade, tenham mais concorrentes com você. Pode ser que naquela licitação específica você esteja sozinho, o que acontece direto comigo. Então não tem como a gente fixar e falar quanto que eu coloco de lucro. Não existe um número certo. Tá? Cada oportunidade vai ser um número, vai ser um lucro, tá bom? Então, isso que se difere nas licitações do mercado privado. Quando no mercado privado você coloca seu preço e geralmente você não mexe naquilo ali, nas licitações esse número vai variar, tanto para cima quanto para baixo. Quando nós temos uma empresa onde a gente vende nossos produtos para o governo também, e eu faço minha precificação, né? Tem ali minha planilha, eu vou colocar o custo do meu produto, eu vou colocar o quanto eu pago de imposto, eu vou colocar o quanto que eu vou gastar com logística, eu vou colocar minhas despesas administrativas e o quanto que eu quero lucrar. Só que eu tenho já noção de que, dependendo da licitação, eu vou conseguir até ganhar mais do que aquele lucro ali. E dependendo da licitação, eu vou ter que dar uma enforcada na margem. Por quê? Também, diferentemente do mercado privado, quando a gente fala de licitação, às vezes a pessoa fala, pô, mas aqui na minha farmácia eu coloco 30% de lucro e pronto. Ok, amigão, mas na sua farmácia você vende 1, 2 unidades de um produto. Quando a gente fala para o governo, por isso que vale a pena você reduzir um pouco a sua porcentagem de lucro, porque quando a gente fala de licitação, são compras em grande escala. E eu falo compras aqui, mas vale para serviço também. Tá bom? Diferentemente de você vender 2 produtos aí com uma margem de 30% na tua farmácia, no teu mercado, no teu material de construção, por exemplo, nas licitações você vai conseguir vender centenas, quiçá milhares desse mesmo produto numa única venda. Tudo depende, claro, do seu segmento. Então, será que não vale a pena você pegar e às vezes reduzir um pouco esse valor aí para que você consiga vender grandes quantidades? E não se apegue, galera, o lucro, a porcentagem de lucro de uma licitação isolada. E aí, às vezes, as pessoas ficam falando, pô, beleza, mas eu participei de 2 licitações aqui e a minha margem ficou um pouco lá embaixo. Será que todas as licitações é assim? E se você participa de 2 licitações por mês, pode ser que isso aconteça. Mas eu, como licitante, já um pouquinho mais aí de 6 anos, eu já entendi que para você ganhar dinheiro com licitação, são 2 coisas. Você tem que participar de muita licitação, então já tem que entender que, pô, você tem que criar uma rotina de ser um licitante. Todo dia, se possível, tá participando de licitação, tá? E confiar no médio e longo prazo. Tem gente que entra no mercado e quer ver dinheiro para amanhã. Pode ser que isso aconteça? Pode até ser. Eu já vi alguns casos acontecendo. O problema é que quando você espera isso, você entra já com o intuito de ganhar dinheiro amanhã, pode ser que você se frustre. E aí você vai embora ainda reclamando do mercado. Agora, é melhor você já se preparar, já ter um mindset pensando que, olha, eu vou confiar aqui no médio e longo prazo, e se eu ganhar dinheiro amanhã, que bom, beleza. Você não se frustrou, foi uma surpresa para você, foi um bônus, tá bom? Então, eu já entendi que eu não tenho que ficar olhando, mas essa licitação aqui eu ganhei com 15%, aquela ali eu ganhei com 10%, mas entender que se eu continuar participando de licitação ao longo do mês, hora ou outra eu vou acertar uma que eu vou ganhar com 30%, hora eu vou acertar uma que eu vou ganhar com 50% de lucro, e às vezes eu vou acertar uma que eu ganho com 100% de lucro. Isso já aconteceu
com a minha própria empresa vendendo para o governo. Mas isso só vai acontecer se eu estiver sempre ativo, participando de licitação todo dia ou o máximo que você conseguir. A gente sabe que pessoas aí que estão começando, geralmente não tem uma equipe para auxiliar e fica aquela coisa de, pô, não consigo participar de licitação todo dia. Eu entendo perfeitamente, eu já estive no teu lugar. Quando eu comecei a Magni em 2016, éramos eu e mais 2 sócios apenas. E hoje a gente já tem uma equipe que nos ajuda. Mas entender que quando você está começando, faz parte do jogo, você ir num ritmo um pouco mais devagar mesmo. Normal. Isso acontece em qualquer coisa que a gente decide fazer na vida. À medida que você vai praticando e você vai ganhando experiência naquilo, as coisas vão acontecendo, você vai começar a participar de mais licitação, porque agora você já tem um domínio de montar a documentação mais rápido, de pegar a mãe ali onde que você encontra as oportunidades, e aí, à medida que as coisas vão acontecendo, você contrata uma galera para te ajudar. Mas o importante é que você comece com esse pensamento, sabendo que, pô, vai ter que acreditar no médio e longo prazo, e participar de licitação constantemente. Porque é isso, hora ou outra você joga e fecha uma licitação com 10%, pô, aquém do que eu gostaria, beleza. Mas hora ou outra você vai fechar uma com 50%, 60%. E o que de fato importa, no final das contas, é quanto de dinheiro de bolso você, ou melhor, quanto de dinheiro você vai ter no bolso no final do teu mês, tá bom? É isso que importa, galera. Não fica com um apeguinho aí em licitações específicas. A questão é quanto que eu investi no início do mês e quanto que me retornou no final do mês. É isso. Se for positivo, beleza, você tá bem, tá bom? É isso que importa. É continuar jogando o jogo e fazer o balanço do final do mês. E é muito melhor, entenda de uma vez por todas, que é muito melhor você lucrar 10%, você ter 10% de lucro numa licitação de 1 milhão, onde você lucraria 100 mil, do que 30% numa licitação de 100 mil reais. Então, às vezes, tem gente, eu já vi gente perdendo licitação porque coloca na planilha 30% de lucro, que é o lucro ideal que ele quer, e não reduz nem a pau, né? Mas tem que ser considerado o volume dessa licitação. Se for uma licitação grande, pô, faça as contas. 10%, 5% numa licitação de 1 milhão, se for 5%, é 50 conto no bolso no final do mês. Então, isso é importante, isso tem que ser levado em consideração. Quão difícil é ganhar 50 mil reais no mercado privado aí fora com toda essa concorrência? Né? Lembrando que apenas 2% das empresas hoje vendem para o governo. Então, galera, não fica com apego à margem de lucro. Tá? O que você tem que considerar é o quanto de dinheiro está entrando, e não essa porcentagem, e isso você tem que trabalhar licitação a licitação. E agora eu vou passar para vocês algumas estratégias do que você pode fazer para conseguir esse tipo de resultado. E mais uma vez, né, aqui são algumas, e eu vou passar sucintamente sobre por cada uma delas aqui. Se a gente quisesse de fato aprofundar nisso, a gente poderia ficar falando aqui até amanhã, tá bom? Então é um conteúdo, o meu objetivo aqui é que abra a tua cabeça para que depois você corra atrás e estude cada um desses pontos que eu vou te passar, se aprofunde neles, aprimore sua forma de licitar. Se eu conseguir fazer isso ao final da palestra, tá ótimo, minha missão foi cumprida. Maravilha? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, essa daqui é aquela mais uma da série clichêzona, mas é a pura realidade. Tenha conhecimento na área. Pô, mas isso daí eu já sei, todo mundo fala. Mas nas licitações é a pura realidade. O lucro que eu vou ter no final do mês é diretamente proporcional ao meu conhecimento. Se eu sou uma pessoa que está começando agora, eu tenho pouco conhecimento, é natural, isso acontece com tudo na nossa vida. Toda vez que a gente está começando a fazer um projeto novo, as coisas tendem a melhorar conforme, né, com o passar do tempo, porque a gente vai ganhando corpo, vai ganhando experiência e vamos aprimorando aquilo. Nas licitações é a mesma coisa. Quanto mais conhecimento você tiver e quanto mais você querer investir no teu conhecimento, quanto mais você quiser investir no teu conhecimento, mais dinheiro você vai ter no final do mês. Por quê? Porque conhecendo novas estratégias, conhecendo a forma de jogar o jogo da forma correta, vai te trazer mais dinheiro. A gente costuma usar uma analogia, né, que saber jogar xadrez por si só não te torna um bom jogador. O que te torna um bom jogador? Saber a prática, saber as regras do jogo certinho, praticar aquilo ali, estar sempre participando.
Então, é isso que você tem que incorporar na tua vida de licitante, investindo no teu conhecimento e na tua prática, tá bom? Galera, entenda que apertar o botão é muito simples, né? Hoje nós temos vários licitantes, eu sei porque eu vivo esse mercado, eu participo de licitação com a minha própria empresa, eu represento outras empresas participando, dou cursos na área, enfim, e eu conheço, infelizmente, né? Ou para alguns, felizmente, porque se todo mundo tivesse conhecimento também o mercado seria um pouco mais concorrido, mas muitos entendem que se contentam em saber apertar o botão. Então, às vezes a gente faz mentorias, cursos em company, treinamentos de forma geral, e o cara só quer saber onde que ele tem que apertar. Pô, mas se fosse isso, estaria cheio de licitante com dinheiro no bolso no final do mês, e a gente vê que isso não acontece. Por quê? Porque apertar botão, galera, tem vídeo no YouTube te ensinando. Mas não é isso que te faz ganhar licitação. Não é isso que te faz virar o jogo e ter dinheiro no final do mês. Ter bons lucros, que é o tema da nossa live de hoje aqui, da nossa Masterclass. Apertar botão é a coisa mais simples do mundo. Se você der um Google aí, você vai encontrar um vídeo da Magno ou de qualquer outra empresa te ensinando a apertar botão. Só que não é bem assim que funcionam as coisas. Se fosse, né, estaria todo mundo com grana no final do mês. Bruno, Oi? desculpa te interromper, mas você pode estar compartilhando a sua apresentação junto com a gente? Não está aparecendo aqui para mim. Ah, pô, foi mal. Tranquilo. Ainda bem que você falou. Pera aí, galera, foi mal. Eu só botei aqui e fui falando, né? Agora acho que vocês vão ver. Isso, perfeito. Tá aparecendo aí? Tá sim, muito obrigado. Então tá bom. Lembrando, galera, enquanto eu vou tomar minha aguinha aqui, que se tiver dúvidas, podem comentar aí no chatzão aí, que a galera tá acompanhando e no final a gente vai bater um papo, tá bom? Peço perdão aí pela apresentação, mas vamos lá. Ainda bem que você falou no início. Então, o que ganha o jogo de verdade não é saber apertar botão, tá, pessoal? É ter uma boa base de conhecimento, andar junto com pessoas que vivem esse mercado, porque experiências, troca de ideias, né? Brainstorm, isso daí faz ganhar o jogo. É ter esse macete, esse feeling que a lei não te fala. Eu já ouvi as pessoas falando, pô, mas se a licitação fosse difícil, não teria uma lei ensinando lá. Se eu quiser aprender, eu pego a lei, leio a lei e aprendo. Vai lá tentar ler a lei para você ver se você vai conseguir. Então, a lei por si só também não significa muita coisa. Ela é muito boa, linda, maravilhosa. Só que a lei é muito técnica, né? A lei não te ensina a vencer uma licitação, te ensina a participar de uma. E todos esses macetes você pega, primeiro, com o tempo, investindo no teu conhecimento, fazendo treinamentos, mentorias, enfim, invista naquilo que você tem de melhor, aquilo que ninguém te leva, né? No final da nossa vida, que é o nosso conhecimento, nossa experiência, tá bom? Conhecimento, galera, apesar de ser clichêzão, não tinha como não estar nessa palestra aqui. Você tem que ter conhecimento para vencer licitação. Também não precisa ser um gênio, não, tá? Tendo um pouquinho de conhecimento ali, investindo de fato, já tá certo. Essa dica aqui é mais para quem ainda não tem um negócio, mas muito válida também, que é a questão de como que você faz para você começar um negócio do zero. Se você já tem uma empresa, não tem o que falar, pegar a tua empresa, adaptar ela e começar a vender. Mas, como que você começa um negócio do zero? E aí as pessoas às vezes perguntam, Garcia, posso começar como MEI, cara? Pode começar como MEI. O MEI, ele tem dois benefícios muito bons aí para quem vai começar a sua jornada no mercado da licitação. Primeiro, muito fácil de abrir. Então, com apenas alguns cliques ali, em 20 minutos, você já sai com um CNPJ pronto. A única coisa que você vai precisar fazer é ir lá na Caixa Econômica, tirar sua CND ali do fundo de garantia lá, né, do FGTS. E o outro, que na minha opinião é o melhor, que está diretamente ligado à questão do lucro, que é a questão do imposto. O MEI, galera, ele é um CNPJ igual a todos os outros, que nem eu falei, ele é facinho de abrir, bem sossegado, tranquilo. 20 minutinhos você já pega um CNPJ. E o MEI, ele paga algo em torno hoje, tá? No abril aqui de 2024, ele paga algo em torno de R$76 por mês de imposto. Eu, com os meus alunos, até recomendo, cara,
nem conta com esse imposto aí. Na hora de você precificar, nem considera ele. Porque se você participa de várias licitações por mês, esse 76 vai ser diluído ao longo dessas licitações e você não vai nem sentir. No ruim, você tira do teu bolso aí, do lucro, né? Por quê? Porque quando você não coloca esse imposto, né, que é bem baixinho, para licitação R$76 não é quase nada, né? Você tira um dos custos ali e você deixa o seu preço um pouco mais competitivo. Então o MEI, ele por pagar menos imposto, na prática ele tem até mais chance de ganhar uma licitação do que quem é ME, MEI e EPP, tá? O MEI não, né? O MEI vai se equiparar contra o MEI. Mas o MEI ele tem muita vantagem quando a gente compara com um ME e com uma EPP. Porque uma ME, uma EPP vai pagar uma porcentagem do que faturar, o que dá muito mais do que R$76 por mês, tá bom? O MEI não, independente do quanto ele faturar, no final do mês 76 pila para ele pagar de imposto ali. Então é um imposto bem baratinho, a melhor maneira de você começar, tá bom? Juan, se estiver indo muito rápido aí, tá? Quiser ir fazendo umas perguntas, fique à vontade também, beleza? Vamos lá, galera. Saber ler e interpretar o edital. Isso daqui é aquela coisa que todo mundo sabe que tem que fazer, mas ninguém faz, né? Então eu já cansei de dar cursos em company, que eu chego lá e a forma de montar a documentação de uma licitação é a padrão. Tem uma pasta de documento, quando eu jogo todos esses documentos lá e toda a licitação eu copio e colo. A leitura do edital da pessoa é descer direto lá no termo de referência, ver a tabela e pegar o que ela vai vender e já era. Galera, isso é o pior erro que você pode cometer nas licitações. Se tem duas coisas que você tem que dar atenção na tua vida de licitante, primeiro, é a tua esposa com seus filhos, ou se você for mulher, é o teu esposo, tua família. Segundo, é o edital, não tem como fugir. Tem que ser seus melhores amigos, tá bom? Se você quiser garantir o rango no final da noite, tem que cuidar da patroa ou do patrão e também ter o edital aí como melhor amigo, porque tudo começa nele. Não adianta, pessoal. Apesar de ser chato, eu sei que ninguém quer, ter troço aí, embaçado de ler, difícil, mas é importante, tá? Por quê? Aqui na Magna a gente costuma falar, principalmente para as pessoas que a gente treina aqui para trabalhar com a gente, que uma licitação você ganha antes mesmo dela começar. Você ganha a licitação na leitura do edital. E não é ler o edital. Porque ler o edital, beleza. Mas interpretar, trazer aquilo para a prática, para o campo de batalha e falar, beleza, essa informação aqui, como que eu posso usar para montar uma estratégia vencedora na hora de participar? E eu trouxe alguns pontos aqui que são importantes e que muitas pessoas às vezes não dão valor. Por exemplo, quando você está pegando uma licitação, você pegou, achou uma oportunidade, quero participar, beleza, vou pegar o edital para ler. Você pega e vê exatamente qual que é o modo de disputa daquela licitação, se é o modo de disputa aberto, se é o modo de disputa aberto e fechado. Sabia que existe uma estratégia para cada um desses modos aí? Quando eu tenho uma licitação que é o modo de disputa aberto, eu participo de uma maneira. Quando é o modo aberto e fechado, eu participo de outra, completamente diferente. Eu quase nem dou lance quando é o modo de disputa aberto e fechado. Tá? São coisas diferentes e que isso faz total sentido no momento de dizer ali quem que vai ganhar a licitação, tá bom? Redução mínima de lances. Essa é uma informação que eu tenho certeza que pouca gente dá conta de que ela existe e muito menos aí aplica isso na hora de definir uma estratégia. Existem formas, existem reduções mínimas ali, algumas é por redução mínima de 1 centavo, outras redução mínima de R$10 a cada lance. Eu já vi redução mínima de R$1.000, tudo depende do objeto, né, que está sendo licitado. Existe redução mínima de porcentagem. E tudo isso é importante para você saber como que você vai dar os seus lances na hora da licitação. Tá bom? Então, essa semana mesmo peguei um caso de um aluno nosso aí que poderia ter usado isso, ele não se ligou, né? Entrou agora nos treinamentos, mas agora ele já aprendeu como que ele pode usar a redução mínima de lances ao favor dele. Tá? Não é sempre que vai usar tudo isso daqui, né? A maior parte das vezes vai estar como 1 centavo, mas às vezes vem diferente, você pode adotar uma estratégia em cima disso, tá?
A minha empresa ela é grande ou ela é pequena? Porque existe uma estratégia para quem é pequeno e existe uma estratégia para quem é grande. Você que tem uma empresa grande, e quando eu digo grande, é uma empresa que não é MEI, ME ou EPP, tá bom? Se você não se enquadra no MEI, ME, EPP, considera-se uma empresa grande já, porque para licitação é de fato. Quando a empresa é grande, você sabia que você tem que reduzir os seus lances com uma redução mínima de, no mínimo, 5%? No mínimo, tá? É disso para mais. Na verdade, até tem que ser uma redução mínima até maior do que 5%. Por quê? Existe uma parada chamada aí benefícios dados a micro e pequenas empresas nas licitações, que são aqueles benefícios da Lei Complementar 123 de 2006. Um desses benefícios é um tal do impact ficto, que diz o seguinte: se uma empresa grande ela fica em primeiro lugar e uma empresa pequena fica em segundo, só que o preço dela está em até 5% da primeira colocada, aquele item é considerado empatado. E quando isso acontece, é direito da empresa pequena chegar lá, desempatar e falar: não, eu cubro 1 centavo da oferta da melhor colocada, e essa empresa pequena vai tirar a licitação de você, que é grande. Então, uma estratégia que você que é grande utiliza, se você vai ser consultor, representante dessas empresas, você vai ter que aplicar para quando o teu cliente não for uma empresa pequena, é justamente essa redução mínima dos lances que eu comentei acima ser maior do que 5%. Porque cada lance que eu der, se eu reduzir mais do que 5%, o segundo colocado não vai ser considerado empatado. E aí eu ganho mais facilmente essa licitação. Eu não tenho a chance, pelo menos, de empatar e o cara lá chegar, reduzir 1 centavo do meu lance e eu perder. Tudo isso, entenda, que tem que ser levantado já na leitura do edital. Essas informações têm que ser levantadas lá. Você não vai ver esses negócios, essas coisas, esses pontos específicos na hora da participação. Tá? Tudo começa na leitura. Tem logística reversa nesse edital ou não? Isso daqui é uma coisa que quebra a galera, pessoal. Isso daqui é o que leva teu lucro lá para baixo, que só te dá prejuízo. Logística reversa, o que é isso? Alguns segmentos de atuação, por exemplo, bateria, celulares, óleo de carro, de avião, qualquer coisa, óleo veicular de forma geral. Essas coisas que degradam o meio ambiente, quando o órgão público está licitando isso daí, ele muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai colocar logística reversa, que é o quê? Quando você entrega o produto novo, você tem que trazer o velho com você e dar o descarte adequado, ambientalmente falando, para aquele produto usado. Então, por exemplo, na prática, eu estou participando de uma licitação de bateria, vendi minha bateria para o órgão público, ao chegar lá eu pego a bateria velha e dou o descarte adequado daquilo. Isso daqui, se você não observar no edital, na leitura, você não vai precificar, porque isso tem um custo, tá? A transportadora que for levar para trazer de volta é outro custo. Para dar o descarte adequado é outro custo. Você tem que colocar isso daqui no seu preço. Senão vai chegar na hora de você prestar o contrato lá, o serviço ou o produto, entregar, vai bater o olho e falar: ué, cadê meu dinheiro? Não estou tendo lucro, mas aí, está indo para a logística reversa, você não estava contando. Tá? É uma licitação de lote ou é uma licitação de item? E eu sei que parece um pouco teoria demais, mas isso daqui é importantíssimo, tá? Uma licitação de lote, você adota uma porcentagem de lucro, você considera que você vai estar vendendo muito mais coisa, de repente entra naquilo que eu falei, da tua margem diminui um pouco, porque você vai estar vendendo mais. Quando é de item, isso não acontece. Cota reservada e ampla, outra coisa que pouca gente sabe, pessoal, que pega muita gente na licitação, eu sei porque eu vivo esse mercado. Você sabia que quando você é micro e pequena empresa, você tem a oportunidade, né, de participar tanto da cota reservada da licitação, que é reservada exclusivamente para pequenas empresas, e também pode participar da cota ampla, que é reservada, que é, né, aberta para todo mundo, tanto empresa grande quanto pequena. Você pode participar das duas, mas você sabia que o preço, caso você ganhe as duas cotas, né, os dois lotes, tanto a cota reservada quanto a ampla, você sabia que você tem que manter obrigatoriamente o preço do menor? Então, por exemplo, na prática, você está participando de uma licitação, ocorreu a cota, o pregoeiro abriu primeiro lá a participação ampla para todo mundo. Você ganhou, beleza. Ganhei a R$15 ali a unidade, maravilha. Agora o pregoeiro vai abrir a cota reservada, onde
né? Só os pequenos vão poder participar. Se você chega num nível da cota reservada, onde, lembrando que o primeiro você ganhou a R$15, beleza? Vamos supor que você esteja participando da cota reservada, o preço bateu os R$15 que você ganhou lá, na primeira, na ampla, e continuou descendo. Porque lembre-se, agora na reservada tem muito mais empresas. Tem muito mais pessoas, empresas grandes, né? Ou melhor, tem muito mais empresas porque são só as pequenas, enfim. Você sabia que caso você vença essa cota reservada a R$10 a unidade, você obrigatoriamente tem que reduzir a cota ampla também para R$10? Aquela que você tinha vencido a R$15? Então, galera, saber desses detalhes te faz pensar, opa, eu vou concorrer na cota reservada até dar R$15, porque aí pelo menos eu igualo os preços aqui. Chegou a R$15, para mim às vezes nem é interessante continuar participando na reservada, porque se eu participar eu vou ter que reduzir minha margem de lucro dessa também. Então isso é importantíssimo, tá bom? Entre outros fatores que você identifica já na leitura do edital. E é por isso que a gente fala que, uma licitação, você ganha ela antes mesmo de começar. Tá bom? Beleza? Bom, cotar somente com fornecedores para licitações, pessoal. Acreditem ou não, existem fornecedores específicos para compras governamentais, que eles mesmos não sabem que são específicos, mas a gente que entende sabe. Antes de você sair cotando e jogando no Google computador e descreve todo o produto lá, uma coisa que você tem que fazer para você otimizar a sua chance de vencer e aumentar a sua margem de lucro é cotar aquilo que já é vendido na licitação. Não tem que reinventar a roda. É pegar o que o governo está comprando. Você faz uma análise de mercado, pesquisa licitações que já aconteceram daquele determinado produto ou serviço que você está querendo vender agora, né? Participar nessa próxima licitação. Analisa, pega 10 licitações que seja. Pega 10 lá, maravilha. Quais são as marcas que saíram nessas licitações? No caso, para quem vende produto, né? Serviço não tem marca. Mas quais foram as marcas que mais saíram? E para notebook, a época que eu fiz essa pesquisa, né? Faz até tempo que eu não pesquiso esse tipo de produto, foi unânime. Quando eu peguei 10 licitações juntamente com meus alunos para a gente analisar, além do preço que está saindo, ver se é viável a gente participar, analisar também as marcas que estão sendo vendidas, foi unânime a parada. Tipo, sei lá, de 10, 7 era uma marca determinada lá qualquer. Que no caso aqui, se eu não me engano, foi Lenovo. Então, de 10 licitações, 7 foram Lenovo. Pô, eu vou cotar qual? Dell? Não, eu vou cotar Lenovo. Teoricamente, Lenovo é um produto que atenda o edital, né, que é importante também, e tem preço, porque se não tivesse, não ganharia. Então, entenda que agora, ao invés de você digitar no Google computador e colocar toda a descrição, você vai colocar marca Lenovo agora, e você vai encontrar fornecedores que vendam essa determinada marca. Então, isso por si só já te faz passar na frente de muita gente que não tem esse conhecimento, tá bom? Entre qualidade e preço, galera, eu como consumidor aqui na minha vida privada, eu opto, nós tendemos de forma geral a optar pela qualidade. Quando eu compro um iPhone, por exemplo, eu não vou pelo preço. Eu vou porque, na minha opinião, eu considero um iPhone um baita produto. E mesmo que seja caro, eu opto pagar, porque eu sei que eu vou ficar com esse celular muito tempo aí, sem me dar dor de cabeça. Só que quando a gente está falando de licitação, infelizmente ou felizmente, você tem que escolher o preço. Porque preço é importante, preço não é tudo. Você ganha uma licitação sem ter preço. Mas você não ganha uma licitação, por exemplo, se não tiver documento. Você pode até ter o melhor preço, não tendo documento você vai perder. Você pode até ter o melhor preço, não tendo uma boa estratégia você vai perder. Então o preço é importante, mas não é tudo. Tá bom? E quando você se deparar numa situação que você tem que escolher entre qualidade e preço, opte pelo preço. Porque assim você aumenta a sua margem de lucro. E detalhe, tá? Muita gente, um erro comum que eu vejo a pessoa cometendo mas você falou que é para optar por preço e tal, o cara vai lá e cota um produto nada a ver, que não atende. Não. Você tem que cotar o melhor preço dentro de uma característica que vai atender o edital.
Isso vale para produto ou serviço, tá? Os dois. Aí o cara vai lá em busca sempre do melhor preço. Mas esse daqui não tem um determinado detalhe aqui que no edital está pedindo, mas eu vou tentar mesmo assim. Saiba que pode ser que você seja desclassificado. Tudo bem? Beleza. Vem das marcas que já saem, é aquilo que eu já comentei, tá? Precificar corretamente, pessoal. Tem gente que não sabe precificar o produto. Pasmem ou não, tem gente que é empreendedor, não sabe fazer o seu preço. Até sabe dar um preço ali e tal, mas não tem certeza exatamente se aquele é o melhor preço. Né? Eu já vi vários empreendedores aí que compro por 12, coloca aí na licitação 13,50 que tá de boa. Não é bem assim. Às vezes tá mesmo, né? Às vezes o cara já trabalha com isso há tanto tempo que já sabe, mas teórico, na prática ali a gente vê que nem sempre funciona. Então você tem que saber precificar. Porque quando você joga o seu preço muito para baixo na licitação, a gente tem que considerar que existe uma paradinha chamada SRP, a gente tem que manter nosso contrato por um período, pode ser que você tenha prejuízo. E também, caso você coloque esse preço muito alto, você não ganha nada. Então você tem que chegar no meio termo ali, no meio, né, num preço ideal, nem muito alto, nem muito baixo, para você otimizar suas chances de vitória e ganhar com lucro. Não estou falando para fazer doação, não, é ganhar com lucro. Você cotar, fazer a sua precificação, e aí a gente fala aqui, né, que existe o preço mínimo ideal e o preço mínimo, né? Aqui na Magna a gente trabalha dessa maneira quando a gente está participando. A gente cota 2 valores. Pô, beleza, vou colocar aqui o quanto que eu estou pagando nesse produto, quanto que eu vou pagar de imposto, e na hora do imposto, entenda muito bem quanto você está pagando de imposto. É realmente isso que você paga? Tem gente que não sabe quanto paga de imposto, vai no chutômetro total. Troca uma ideiazinha, toma um café com a tua contadora, teu contador, pergunta para ele. E melhor do que isso, tem como reduzir esse imposto que você paga? Porque tem alternativas dentro da lei, mas aí o contador tem que ser brabo também, não pode ser qualquer contador, que você consegue readequar teu negócio para pagar menos imposto. E a gente vê o exemplo, se eu não me engano é a Lacta, que fabrica aquele bombom sonho de valsa, Garoto, acho que é Garoto, enfim, a indústria lá que fabrica o sonho de valsa, que ela, pelo simples fato de ter trocado a nomenclatura de bombom para bolacha, ou biscoito, se você for carioca, não me julguem, né? Ou biscoito, ele conseguiu reduzir em sei lá quantos milhões de impostos só por ter trocado o nome do produto. Será que não tem nada que você possa fazer para diminuir o quanto você paga de imposto hoje? Ou, talvez, abrir uma nova empresa? Essa semana fiz uma mentoria com uma aluna nossa, que ela passou exatamente por isso. Ela do segmento de serviços médicos, né? Presta serviços de cardiologia ali, à distância. E a gente foi fazer uma busca com ela, e analisando a empresa dela, eu falei, olha, sua empresa não é MEPP. Talvez, isso não é uma certeza absoluta, eu falei para ela, talvez você vai ter que abrir uma MEPP. Por que isso não é uma certeza absoluta? Porque no segmento dela, caso as empresas não sejam MEPP, tudo bem. Ela também não vai disputar de forma igualitária ali entre todas elas. Agora, o problema é quando você tem uma empresa que não é MEPP e vai concorrer com quem é, porque aí você está numa desigualdade, aí você está numa desvantagem absurda, por causa dos benefícios dados lá na Lei Complementar 123. E aí, beleza, vamos fazer uma busca aqui então. A mesma pesquisa de mercado que eu falei para vocês fazerem ao levantar os fornecedores, eu fiz com ela. E eu cheguei à conclusão de que no mercado dela, no mercado de medicina, telemedicina lá, todas as empresas que a gente levantou, e a gente levantou umas 10, todas elas, as que venceram, eram MEPP. E eu falei para ela, você ia ficar a vida inteira aí participando sem ser MEPP, não ia ganhar dinheiro, ia reclamar do mercado. Mas a única coisa que você precisa saber é que você precisa abrir uma nova empresa. Se você fizer isso, você vai ter condições de brigar com essa galera. E não estou falando que se você não tem uma MEPP, galera, é impossível para você. Não, também é. É só usar estratégias corretas. Mas dependendo do segmento, é bom abrir uma MEPP.
porque você vai pagar menos imposto, você vai ter os benefícios dados para quem é pequeno, então otimiza a sua chance de vencer e vencer bem, tá bom? Então, essa parte da precificação, quando eu estou precificando lá, eu tenho que tomar muito cuidado. E aí eu chego no meu preço mínimo ideal. O que é o ideal? É aquele que eu quero ganhar, que é a minha margem de 30%. Só que eu tenho também o preço mínimo absoluto que a gente fala aqui, que é aquele mínimo que eu falo, ó, dadas as condições desse edital, e aí a gente considera local de entrega, a gente considera se um órgão público é um bom pagador ou não é, que a gente tem como verificar isso daí, a gente considera, é um cliente nosso já, não é? Porque se for, isso tem um peso. Eu esmago um pouco minha margem para continuar com aquele cliente como fidelizar aquele cliente, vamos dizer assim, continuar vendendo para aquele órgão público, porque para mim é interessante manter mais um ano de contrato lá, porque além de eu estar vendendo, talvez com uma margem menor, mas estar vendendo, o meu concorrente não entra lá, porque depois que ele entra é difícil de tirar também. Então, tem benefício em manter esses clientes. Então, a gente vai considerando uma série de fatores que chega no final, a gente consegue ali fazer o nosso preço mínimo absoluto. Daqui para baixo, eu não vou mais. E é isso que você tem que ter em mente na hora de for participar. Quando você vai para a disputa, galera, você tem que ir preparado. E eu vejo frequentemente licitantes nas minhas mentorias e cursos que a gente faz aí, até mesmo na consultoria às vezes, da galera que chega na hora da disputa lá, o cara começa a revisar valor mínimo, começa a ligar para o fornecedor. Não funciona. Porque chega na hora, são 1001 emoções ali que você já vai estar preocupado. Pô, vai estar um monte de lance aberto aqui, vou ter que ficar preocupado em dar lance nesse monte de item. Aí eu vou ter que ficar preocupado com o meu valor mínimo. Daqui a pouco você confunde o valor mínimo que era do item 2, agora na verdade era do 3. E aí vira aquela salada de fruta ali. No final das contas você vê que você fez um monte de coisa errada ali. Ou jogou tua margem lá para baixo, ou te fez perder todos os itens. Por quê? Porque você deixou para ver essa parada na hora da disputa. E a hora da disputa, galera, aí sim é a hora de apertar botão. Só isso, mais nada. A hora da disputa é o único momento que você só vai falar, ó, eu vou só apertar botão agora. Porque tudo que eu tinha para pensar, eu pensei antes. Eu pensei na leitura do edital, eu pensei lá na minha precificação. Agora, se você deixa para fazer tudo isso na hora do tiro cruzado ali, aí não vai ter como mesmo, tá bom? A chance de você fazer coisa errada é alta. E essa chance aumenta ainda mais se você for novato no mercado, porque aí, pô, além de tudo isso que eu estou te falando, vai ter a questão de você estar ansioso, de você estar ali com um certo medo, nunca participou e tal, enfim, várias outras coisas que vão prejudicar você ainda mais. Então, na hora de chegar pros lances ali, aí sim é o momento que você tem que apertar botão. Eu já tenho meus mínimos, eu vou calcular, ou melhor, eu vou preencher lá no sistema, vou enviar meu lance e vou só executar aquilo que eu já planejei ao longo do momento que eu estava fazendo minha preparação lá, tá bom? Reduza seu preço até o calculado, nada menos. Não faça loucuras, pessoal. Não tenha medo de ficar em segundo lugar. Tem gente que calcula ali o valor mínimo, calculou o mínimo absoluto, chega na hora o cara acha, pô, não, acho que dá para mais um pouquinho. Então aquele não era o seu mínimo absoluto. Calcule o mínimo absoluto. Não queira se enganar. A pior coisa que a gente faz é querer se enganar. Eu calculei meu mínimo absoluto, eu vou até ele, acabou. Se eu não ganhar em segundo, se eu não ganhar em primeiro lugar, eu vou ficar em segundo, terceiro, agora começa a brincadeira. Agora começa o conhecimento que você tem no mercado. Vamos puxar aqui esse nosso concorrente. Esse cara está com alguma sanção no SICAF? Esse cara está com alguma punição em qualquer outro lugar que não seja o SICAF? Esse produto que ele ofertou atende ao descritivo? Vamos ver o catálogo. E esse preço que ele colocou lá, está execuível ou não? Você tem que saber analisar isso. Se é o teu mercado, você tem que saber analisar. E a documentação desse guerreiro aqui? Está em dia ou não está? Então, você começa agora a aplicar as estratégias que o conhecimento te proporciona, né?
Pegar esse cara que ganhou a licitação, melhor dizendo, e analisar se tudo aquilo que ele ofertou, de fato, é aquilo que ele ofertou. E se a empresa dele, de fato, é uma empresa boa licitante, se ela está com documentação em dia ou não. Porque se não tiver, está resolvido. Você vai entrar com recurso e vai desclassificar ele. E aí você ganhou a licitação não dependendo de preço. E isso acontece demais, galera. Não é sempre que vai funcionar, obviamente, né? Porque pode ser que a pessoa que esteja do outro lado tenha de fato mais preço que você e saiba jogar o jogo também. Isso pode ser que aconteça. Mas muitas vezes dá certo. E aí a gente entra no nosso próximo tópico, que é acompanhar a licitação até o final. Tem muita gente que fica em segundo lugar, principalmente quem é novato. Quem é macaco velho já no mercado, tá tranquilo quanto a isso. Mas quem é novato, fica em segundo, né? Hashtag chateado, fecha a licitação e vai para a próxima. Só que se você tiver um sisteminha para acompanhar o chat, igual a própria Effect tem, a gente usa o da Effect, inclusive, recomendo, muito bom. Coloca essa licitação no sistema de acompanhamento de chat, meu amigo, e seja feliz. Faça o seu dever de casa, analise os concorrentes que estão na tua frente ali, principalmente se você está em segundo e terceiro, porque você só tem que analisar um ou dois. Se você estiver lá em 15º, aí beleza, coloca no acompanhamento de chat e vai para a próxima. E continue acompanhando pelo sistema, porque pode ser que você seja convocado mesmo assim. Eu já ganhei a licitação sendo o 10º colocado, tá bom? Mas, se você ficar em primeiro e segundo, faça o dever de casa também. Não fique contando com o pregoeiro. O pregoeiro vai descobrir aí se tiver alguma coisa errada. Não fique contando com ele, galera. O pregoeiro, ele está fazendo o trabalho dele lá, se der tempo ele vai analisar. Na verdade, a gente sabe que ele deveria analisar, né? Mas a gente sabe também que erros acontecem, as pessoas podem deixar passar batido alguma coisa, beleza? Então faça seu dever de casa e continue acompanhando. Não é raro, não são raras as vezes que eu sou convocado aqui numa licitação que eu já estava considerando que tinha perdido, e aí pelo sistema de chat lá, chega a Effect lá, apita no meu ouvido e fala, você está sendo convocado aqui, meu amigo, vai dar uma olhada. Eu vou lá, dou uma olhada, respondo o pregoeiro, senhor pregoeiro, só um minuto, vou verificar. Aí eu vejo, beleza, tá legal, tá um preço bacana, vambora, manda a documentação e é habilitado. Isso acontece direto, galera. Mas por quê? Simplesmente pelo fato de eu estar participando das licitações ativamente, aquilo que eu falei lá no início da Masterclass, e estar acompanhando a licitação até o final. Pelo fato de eu ter perdido na etapa de lances, não quer dizer que eu perdi a licitação. Quer dizer que eu perdi a etapa de lances. Mas a licitação continua. Tem a etapa de aceitação, a etapa de habilitação, a etapa recursal. Tem várias outras etapas aí que você tem que continuar acompanhando. Beleza? E pelo um simples sistema, se você tiver que acompanhar isso daí manualmente, você vai ficar zureta, né? Porque é humanamente impossível você continuar acompanhando aí 50 licitações manualmente, você vai ficar o dia inteiro só vendo isso. Mas pense na possibilidade, se não agora, no futuro, contratar um sistema de acompanhamento de chat. Isso daqui é uma mão na roda, beleza? Para você que é licitante, é obrigatório. São 2 sistemas obrigatórios. O de levantar oportunidade, que é o que a gente vai falar agora, e o de acompanhamento de chat. Esses aí, para mim, são obrigatórios. Os outros são conforto, beleza? Vamos lá. Evite a concorrência. Esse daqui é o suprassumo da Masterclass. Quando você é licitante, não diferente do mercado privado, você tem que pensar fora da caixa, meu amigo. Se você pensa igual todo mundo, você vai concorrer com um monte de gente. Como que você evita essa concorrência? E concorrência menor é sinônimo de lucro maior. Beleza? Ora, se eu estou participando com menos empresas, obviamente eu tenho mais chance de ganhar com um preço melhor. Ok? E para que você consiga fazer isso, você precisa encontrar as melhores oportunidades para participar. E as melhores oportunidades são aquelas que estão lá naquela cidadezinha que ninguém conhece, naquele portalzinho minúsculo que ninguém nunca ouviu falar. Ali está o ouro. Porque, galera, quando você vai vender, diferentemente do que as pessoas acreditam, eu quero só vender em São Paulo, porque é uma cidade grande. Amigo, você e o Brasil inteiro quer vender em São Paulo. Agora, quem que quer vender lá em São João das Couves? Mas tem licitação lá? Claro que tem. E aí você que vai participar lá em São João das Couves, você vai ganhar, ou pelo menos vai concorrer com muito menos empresa, muito menos mesmo. Né? E aí eu falo porque eu tenho experiência também participando de muitas licitações presenciais, eu já fui em várias,
que estava eu e o pregoeiro trocando ideia ali, negociando preço. Bem assim, não foi ninguém, foi só eu. Teve uma, até minha patroa foi junto ali, ficou eu e ela negociando valor com o pregoeiro. Isso acontece, galera, mas tem que saber encontrar o ouro. Portais menores e pagos são interessantes. Ali existem menos concorrentes. A pessoa fala, pô, mas eu tenho que pagar para usar um portal? Tem que pagar. É certo ou errado? Não sei, deixo para os advogados discutirem, mas fato é que enquanto a regra permitir que existam portais pagos, eu estarei lá. Porque eu tenho que pagar? Ok, mas é um valor que é R$600 por ano, que para mim hoje já está tranquilo. Ah, mas eu estou começando agora. Tudo bem, continue nos gratuitos, mas já tenha em mente que uma hora você vai ter que ir para o pago. Tá? Por quê, galera? Eu vou investir, e é um investimento e não um custo, tá? E a ideia aqui não é divulgar portal nenhum, mas falar que portais pagos são interessantes porque nem todos querem pagar para estar lá. E quando você paga, você vai estar concorrendo com muito mais empresas. Nada contra o Comprasnet, eu participo de licitação no Comprasnet, mas hoje, dependendo do segmento, e eu tenho certeza que aí no chat deve ter alguém que vende açúcar, porque sempre tem, e açúcar é uma coisa fácil, que todo mundo consegue vender. Beleza, aí você vai vender açúcar, que é um produto simplesão de conseguir, no portal que é o Comprasnet, que é o maior do Brasil, que é muito concorrido, e aí vai ter disputando lá com 40 empresas. Né? Agora, é possível vender açúcar até mesmo nesses portais menores e ganhar dinheiro vendendo açúcar, que é um produto simples. Mas, na minha opinião, quanto mais complexo for o produto, o objeto de forma geral, o produto ou serviço que você está ofertando, melhor. Pô, mas como assim, cara? Quer me dar trabalho? Claro que sim. Porque eu tenho certeza que você não está preocupado em ter trabalho, você quer dinheiro no bolso, e para ter dinheiro no bolso tem que trabalhar. Então tem que pegar um produto que seja complexo, quiçá burocrático, de questões de documentação de forma geral. Por exemplo, a gente aqui escolheu vender material médico hospitalar que fala, né? E por que esse segmento? Porque é um segmento que para você conseguir essa documentação é chatona. Não é uma coisa simples. Conseguir documentação da Anvisa é um saco mesmo, tá? No português bem claro. Só que, galera, quantos vão pensar isso e vão falar, cara, deixa quieto, porque conseguir documentação da Anvisa não rola. Vou pegar açúcar aqui. Açúcar é de boa, vou no atacadão ali e compro. Quantos não vão pensar isso? Né? E aí, quando você entende que, pô, vai dar um trabalho inicial eu conseguir essa documentação, mas o dia que eu conseguir eu tô bem, aí você estoura no norte. Porque aí você tem um segmento bom, complexo de entender, tem que ter uma documentação que nem todos estão dispostos a conseguir, e aí você pega e vai para os portais pequenos, você vai para os portais pagos, com um produto nichado, aí, meu amigo, é você e mais um, mais dois no máximo. E aí, ganha quem tiver um preço bom. E documentação também, né? Porque frequentemente a gente ganha dos nossos fabricantes. Por que será? Porque a gente sabe participar de licitação, às vezes a galera que está lá trabalhando com eles não. Tá bom? E galera, menor concorrência, eu já falei isso daqui, né? Maior lucro. Então você tem que pensar fora da caixa, tem que pensar em como evitar essa concorrência e, resumo da ópera aqui, aprenda a vencer licitações na estratégia e não dependa 100% de preço. Se você tiver uma boa estratégia, se você tiver conhecimento e saber jogar o jogo, você não precisa ter o melhor preço para vencer. Faça a sua parte, cote seu produto, precifique ele de forma correta, chega na hora da licitação, faz aquilo que você planejou e o restante trabalha, caso você não vença no preço, trabalhe para desclassificar seus concorrentes, tá bom? É assim que você vai ter mais lucro na licitação e não chegando lá e simplesmente pagando para trabalhar para que você consiga ganhar alguma coisa. Não é dessa maneira que eu recomendo que você faça, tudo bem? Bom, obrigado, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Nossas redes sociais são Magna Licitações, caso você queira bater um papo comigo lá, só procurar, tá aí meus contatos também, beleza? E fico à disposição aí para qualquer dúvida a partir de agora, tá bom? Excelente, beleza, Bruno. Juan? Incrível, tudo certo. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje, tenho certeza que vai agregar muito para todos os licitantes aqui, tá? A gente tem algumas perguntas aqui no chat que eu vou lançar para você. Tá, eu parei de compartilhar minha tela aqui, né? Só para ter certeza. Isso, parou. Né? Tá, ótimo. Show de bola.
Iniciando então pela pergunta do Luca Menezes. Bruno, qual você acha a melhor estratégia em uma licitação que tem valor fechado para obter um máximo de lucro? Vamos lá, Luca. Eu não sei se você quis dizer que se é uma licitação com valor sigiloso, que é aquela que o órgão não divulga o preço, ou se é uma licitação que tem aquele sistema aberto e fechado. Mas se tem um sistema aberto e fechado, eu vou te dizer como que eu faço aqui hoje, tá bom? O sistema aberto e fechado, para quem não sabe, é o seguinte: o item ele fica 15 minutos aberto para você dar um lance lá, beleza? Depois desses 15 minutos, ele entra em 10 minutos de encerramento aleatório, onde você, que ganhou, né, o primeiro colocado, e todos os que estiverem com preço até 10% desse primeiro colocado, vão ser classificados para uma etapa final de 5 minutos, que é quando dá esse valor fechado. Quando a galera se classifica, e não é todo mundo que vai para esse lance fechado, esse lance final e sigiloso, para você classificar, você tem que ficar entre os 10 primeiros lá na etapa de randômico lá, né? Aí você vai dar um lance sigiloso fechado que ninguém vai poder cobrir depois. Então, é assim que funciona aberto e fechado. E como que eu faço aqui nas minhas participações? Bom, primeiro, eu coto meu produto igual, precifico, mesma coisa, só que no randômico, diferente do que eu vejo muita gente fazendo, fica lá dando valores absurdos e fica cobrindo o valor do primeiro colocado. Não precisa. Lembra, galera, a licitação não vai acabar na etapa randômica. A licitação vai terminar depois da terceira etapa só. Então, na segunda etapa, nos 10 minutos de sistema randômico, tudo que você precisa fazer é mantenha o seu preço em até 10% do primeiro colocado. Não fica reduzindo o preço do cara, porque o lucro vai só descendo. Cada vez que alguém reduz, aí chega um outro, fica cobrindo, daqui a pouco o preço está lá embaixo, você não tem mais margem de tirar na etapa final, que é a que realmente importa. Então a estratégia que eu uso meu preço na etapa randômica meu objetivo é só se classificar para a terceira etapa. Quando eu me classifico para a terceira etapa, aí eu vou com os 2 pés no peito, né? Aí eu já jogo o meu valor mínimo que eu calculei, meu mínimo absoluto, porque aí eu não tenho como saber, né, qual que é o preço que o meu concorrente vai dar, e aí eu já jogo o meu mínimo absoluto e boa, tá bom? E aí, se eu não ganhar no preço, é questão de catar, procurar documento do cara que ganhou, analisar o preço dele, se está execuível ou não, se o produto que ele cotou atende ou não, enfim. E se você quis dizer numa licitação onde o orçamento é sigiloso, aí não tem muita estratégia, cara. Aí se for o modo aberto, aí reduzindo até dar o seu valor mínimo, tá bom? Aí o segredo maior mesmo é saber precificar. Show de bola. Perfeito. A gente tem a próxima pergunta aqui do Everson Pereira. Como você precifica um produto que o fornecedor não garante preço durante o prazo do registro do edital? Vamos lá. A precificação do meu produto é a seguinte: quando eu estou precificando aqui, eu já coloco uma margem de segurança ali, pensando no quanto eu entendo o meu mercado. Eu sei o quanto que o meu mercado geralmente varia ao longo do ano aí, eu já conto com isso daí, tá bom? Mas porque eu entendo o que eu vendo. Por isso que é importante que você venda poucos segmentos e seja especialista no seu segmento. Porque você consegue basicamente prever, já pela sua experiência, quanto que aquele produto vai subir ao longo do ano. Claro, isso não é 100% absoluto, mas você consegue ter uma ideia. Hoje, quando eu vendo luvas, eu já sei que essa luva ela tem uma variação mensal e ao final do ano ela não vai mais ou menos ultrapassar esse preço. Então eu coloco aquilo na minha precificação e participo na licitação. Se, porventura, eu ganhei, joguei meu preço, ficou lá um preço ok, e ela variou além daquilo que eu previ, a gente tem instrumentos para fazer um pedido de reequilíbrio de preços, para compensar isso com outras licitações. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre faz aqui é entender que variou além do que eu queria, eu vou ter que cortar do meu lucro. E tá tudo bem, porque nem sempre varia além do que eu queria. E aí eu corto do meu lucro nessa, mas a licitação que eu ganhei agora já compensa esse preço que estava defasado lá atrás. Então entra naquela questão de, galera, naquela licitação eu ganhei um lucro mínimo. Por quê? Porque o preço subiu muito. Mas eu compenso nessa nova que eu estou ganhando aqui agora. Então entra naquela questão de, eu não fico apegado à margem de licitações isoladas. A pergunta é sempre a mesma. Quanto que eu investi no início do mês e quanto que entrou de dinheiro no final do mês no caixa? Se está positivo, está ótimo.
Ah, mas aquela licitação, pô, paguei para trabalhar. Tá tudo bem, eu mantenho o meu cliente lá, se eu não conseguir fazer um reequilíbrio, óbvio, né? Eu mantenho o meu cliente, continuo entregando, às vezes tô no 0 a 0, às vezes até pago um pouquinho para trabalhar, mas deixa o cara feliz lá. Eu compenso com essa outra que eu tô ganhando agora, 3 meses depois, e a vida vai levando assim, tá bom? E sempre, galera, se você tem o conhecimento, você consegue fazer um reequilíbrio, pedir pra galera lá, no amor mesmo, pô, galera, segura o empenho aí, essa daqui tá um pouco difícil, vamos negociar, vamos trocar a marca. E eu cotei a Medix, eu posso te entregar a Tauge, que atende igual? Negocia, galera. O órgão público, ele é um cliente igual a todos os outros. Não tenha medo de falar com ele. A gente costuma dizer que o não a gente já tenta, vamos tentar o sim. Liga pro cara e fala, ó, Tauge aqui tá meio zoado o negócio, mas você consegue fazer pela entregar na Medix? Ele fala, beleza, pode entregar a Medix, está resolvido, tá bom? Então é tudo conversado também. Perfeito, show de bola. Vamos para a pergunta do Cleison Júnior. Para você, qual a margem de lucro é o mais aconselhável para participação em licitações? O Cleison, eu sempre coloco aqui uma margem de 30% como lucro ideal, mas aquilo que eu expliquei na parte de precificação, tem vários fatores que eu considero, de acordo com o meu mercado, de acordo com o meu perfil, que me fazem chegar num mínimo absoluto, né? E esse mínimo absoluto depende. Se é um cliente novo, um órgão público novo que eu nunca participei, se é um lugar que eu nunca entreguei, eu não reduzo muito ali do meu preço ideal, não. Tá? Agora, se é um órgão público muito bom, que para mim faz todo sentido manter meu contrato ali, eu vou reduzindo, cara, até 10% se for o caso. Mas eu não me apego à porcentagem, tá? Aí eu entro na questão lá que eu falei lá nos primeiros slides da aula, que eu não estava nem compartilhando nessa hora ainda. Mas enfim, eu falei lá que não importa se é 10%, 30%, a questão é uma licitação boa e eu vou colocar dinheiro no final do mês no meu bolso? Se for, eu vou reduzindo até chegar mais ou menos, geralmente é entre 5% e 10% do mínimo absoluto, tá? Mas isso depende. Se for uma licitação grande, pô, coloca até 5%, porque no final do mês esse 5% aí, em cima de uma licitação de R$500 mil, é uma grana. Não dá para desconsiderar. Agora, se é uma licitação pequenininha, aí não tem como descer até 5%, porque aí você não vai ganhar dinheiro no final do mês. Então, eu não fico muito apegado a essa questão de 5%, 10%, 15%, tá? O número padrão base é 30% que a gente coloca, mas a questão no final do mês eu sempre considero quanto de dinheiro eu vou investir e quanto de dinheiro vai retornar. É sempre questão de cifras, não de porcentagem, tá bom? Perfeito, vamos para o próximo. Márcio Gomes, ele te questiona o seguinte, Bruno, quais são os fatores que mais influenciam a lucratividade em uma licitação? Fala, Marcião que eu conheço aí, gente fina nesse mundo. Bom, o que eu considero aqui, o que mais influencia na lucratividade de uma licitação, na minha opinião, é clichê, mas é o conhecimento, galera. É saber exatamente escolher um produto campeão, e aí entra aquela questão, de um produto ser o mais complexo possível, ser o mais burocrático possível. Na minha cabeça é o seguinte, eu tenho que escolher algo que poucas pessoas vão querer escolher, porque dessa maneira eu reduzo minha concorrência. E para mim, concorrência é significado de menor concorrência, para mim é significado de maior lucro, tá bom? Eu consigo, com menos concorrentes, aumentar minhas margens, porque aí eu começo a entrar na questão estratégica de analisar a documentação, etc. Então, para mim, cara, é ter esse conhecimento de escolher um determinado produto, um produto bom, não ter preguiça de trabalhar, porque a burocracia vai te fazer correr atrás da Anvisa, vai dar um trabalhão no início para você conseguir esse documento, mas quanto mais burocracia para mim, melhor, e participar desses portais menos conhecidos. Para isso, você tem que ter um sistema de busca de licitação. Você não consegue buscar licitação, humanamente impossível, e eu digo porque eu já tentei no meu começo de carreira aqui, de consultor, eu já tentei fazer busca manual, entrando em vários portais. Não tem como. Então, contrata um sistema, pode ser o da Effect, né? Muito bom, é o que a gente usa também atualmente. Contrata lá, programa lá o sistema para te mandar suas oportunidades. E, galera, pensa naquela. Essa licitação, quando você encontrar uma licitação, essa licitação, ela tem chance de atrair muita gente ou pouca? Quando eu vejo aquele portal que é chatão de participar, que ninguém entende, não é intuitivo, ninguém entende nada, para mim esse é o melhor. Por quê? Porque por si só,
essa complexidade de participar daquela licitação já vai atrair já vai espantar uma galera. E aí, como eu entendo, eu dou o gás ali, eu faço a parada acontecer e as chances são de que eu vou conseguir vencer, tá bom? Com um lucro interessante, tá? Então são vários fatores, mas na minha opinião, se fosse escolher um, seria isso aí, tá bom? Show de bola. Continuando ainda com o Márcio Gomes, ele te questiona: quais estratégias podem ser utilizadas para aumentar as chances de sucesso em licitações, Bruno? Cara, então, são muitas, essa daí que eu acabei de falar é uma. Para mim, a complexidade e fugir da concorrência é uma das melhores, tá? A questão de você ter um bom sistema de aviso de licitação também. A questão de você ler o edital com cautela e definir as suas estratégias já no momento da leitura é importante, tá? Porque tudo isso são detalhes. Por exemplo, eu falei de um detalhezinho que pouca gente percebe, mas redução mínima dos valores. Essa semana eu estava conversando com um aluno nosso e acontece o seguinte: a redução mínima do item dele era de R$10. Só que era um item que custava, sei lá, ele pagava, no termo de referência tá algo em torno de R$50 lá, e ele pagava com o fornecedor dele, vamos supor, R$15. Beleza? Então vamos colocar aqui que R$15 é o preço médio desse produto na licitação. Maravilha. Aí a questão é, nós temos aqui uma redução mínima de R$10 e a galera brigando lá perto dos 50. Quando começa o lance, galera, quando eu vou dar meu primeiro lance, eu não vou dar um lance de R$40. Eu já vou logo dar um lance ali de R$20. Por quê? Ah, mas você não está queimando tua margem de lucro? Veja bem, se o preço médio desse produto é de R$15, eu já sei que o preço que a galera vai comprar é mais ou menos de R$15. Eu dou um lance de R$20, sabendo que o meu próximo concorrente vai ter que cobrir a R$10, porque o lance mínimo é 10. Então ele vai ter que sair de 20 para 10. E eu sei que 10 ninguém vai conseguir entregar. Então, nesse simples detalhe, eu já aprendo o cara, é impossível ele dar um próximo lance, porque se ele der, ele não vai conseguir comprar depois, não vai nem conseguir comprar, que sabe ter lucro. Então, eu já pego, nessa mínima estratégia que eu comentei aqui, você já pega e já aumenta muito a sua margem de sucesso nessa licitação. Simplesmente por um detalhe que muita gente deixa passar, que é a questão do valor mínimo, tá bom? A questão de você saber se você é uma empresa pequena, uma empresa grande, porque isso vai impactar naquela questão de você estar concorrendo lá e utilizando os benefícios da 1, 2, 3. Tem muita coisa que você pode explorar. É difícil trazer isso tudo aqui em uma live de 1 hora. Tranquilo. Muito obrigado, Bruno. ACM, qual a diferença percentual que tu usa entre o preço ideal e o preço mínimo? Cara, não tem uma diferença padrão, ACM, porque eu vou definir o seguinte: o meu preço ideal é o valor que eu paguei no produto, é o quanto que eu vou pagar para poder entregar lá de logística, é o meu imposto que eu vou ter que colocar em cima da nota e é o que eu vou tirar de lucro, beleza? Já contando com uma margenzinha se for registro de preço, por aquela variação e tal. Esse é o meu preço mínimo. Meu preço mínimo básico. O ideal, é o que eu quero ganhar. Coloco ali 30% de lucro, maravilha. Agora, como que eu chego no mínimo? Não tem uma fórmula de bolo, tá? Mas aí eu começo a entrar em critérios subjetivos, que é a questão de: esse órgão público é próximo de entregar? Se for próximo, ponto positivo. Faço questão de descer um pouquinho mais o meu lucro. Esse órgão público eu já entrego lá? Se eu já entregar, ponto positivo. Por quê? Porque para mim é interessante manter esse cliente. Por mais que eu sacrifique um pouco minha margem. Porque além de eu estar entregando, por mais que eu esteja ganhando um pouco menos, não é só questão financeira. É a questão de perder fatia de mercado. Se eu não ganho lá, meu concorrente vai ganhar. E aí ano que vem eu vou ter que tirar ele. Para tirar é mais difícil. Então eu preciso manter esse cliente a qualquer custo. Claro, né? Tem que ganhar uma graninha, mas eu conto como ponto positivo para diminuir
esmagando minha margem. Por exemplo, eu tenho esse produto em estoque, porque eu tenho um estoque mínimo aqui, mas tenho. Se eu tiver, maravilha. Eu posso entregar o que eu já tenho aqui, que muitas vezes eu paguei até mais barato do que eu ganhei lá. Muito mais barato, né? Do que o preço que eu usei na precificação. Então, são vários critérios. Tem logística reversa? Não tem? Como que está meu capital? Eu tô com capital legal para investir, eu já tô no limite, já ganhei muita licitação. Se eu já ganhei muita licitação, é um ponto negativo. Porque, vamos tirar o pé um pouco, né? Eu já ganhei muita licitação, eu não vou ter capital para entregar o que eu já tenho de licitação vencida. Então, tira um pouco o pé. Ponto negativo, reduz um pouco a margem. Então, cara, são vários critérios que são subjetivos, que depende de cada negócio, depende da sua estratégia, e eu não estou falando só estratégia de licitação, mas estratégia de mercado mesmo, de você ter a tua parte do mercado, né, que você tem que considerar e chegar. Mas, assim, geralmente eu paro nos 10%. Se for uma licitação muito boa, você fala, essa daqui eu tenho que ganhar. Aí eu vou até os 5%, se for uma licitação grande, né? Porque aí os 5% ainda me traz uma boa grana e me mantém aí com a minha fatia do mercado de boa, tá bom? Então é subjetivo, não tem uma fórmula de bolo, mas é mais ou menos isso que eu uso. Show de bola. Vamos para a nossa última pergunta aqui, Bruno. Zé Rubens Alvarenga. No momento do pregão, como identificar se o produto do cliente atende às especificações? Na maioria das vezes, observe uma copia e cola do edital. Então, isso daí é o seguinte, se for produto é fácil, é pedir o catálogo. Peça, por exemplo, quem cota a marca diversas? O cara vai lá na licitação e coloca a marca diversas, conforme edital, sei lá, qualquer coisa genérica. Esse cara você já pode entrar com recurso, tá? Você vai ganhar. Não existe marca diversa, tem que ter uma marca. Quando o cara coloca uma marca, peça o catálogo. Através do catálogo, você vê o que ele solicitou no edital lá. Tá de acordo com o que esse cara está oferecendo? Se tiver um ponto que não atenda, entra com recurso. Entra com recurso. Não é garantia que você vai vencer, mas dependendo do ponto, é garantia sim. Dependendo do ponto, o pregoeiro vai olhar e vai falar, mas isso daqui dá para relevar porque é uma diferença mínima, visando, né? Já estou pensando com a visão de órgão público, porque eu fui órgão público também, visando a economia aos cofres públicos, por exemplo. Não é uma coisa que não vai impactar tanto. Mas eu tento. Eu nunca me dou por vencido, eu sempre vou lá e tento. Se o cara quiser aceitar, beleza. Mas é que tem ponto que realmente não atende. E aí é recurso na hora. Tá? Por exemplo, a gente participa de muita licitação de impressora. Quando eu vejo que o cara cota a área de impressão de determinado volume lá, aí o cara pega e cota uma impressora que tem uma área menor do que essa, é recurso na certa. Então, é catálogo. Peça se você não tiver a opção de mandar pelo próprio chat, que muitos portais não deixam você mandar, né? O pregoeiro tem que abrir para você poder escrever lá. Manda um e-mail informal. Senhor pregoeiro, boa tarde. Estou participando do processo número tal. Estou em segundo, terceiro lugar. Gostaria que o senhor solicitasse o catálogo, porque há indícios de inexecuibilidade da proposta do primeiro. Manda essa e o cara vai pedir o catálogo lá para ele. Se você conseguir consultar esse catálogo no site do fabricante, pode ser também. E aí você faz esse cara crachar de acordo com o que ele está solicitando no edital, tá bom? Isso não é uma coisa que é tão simples assim, principalmente se for uma coisa bem técnica, mas você pega o jeito conforme você vai fazendo. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Referente às outras perguntas que foram comentadas aqui no chat, a gente vai guardar todas elas e vamos responder tanto por e-mail ou então através das nossas redes sociais, beleza? Show. Bruno, agradecemos imensamente a sua participação nessa Masterclass. Sem dúvidas, esse foi um conteúdo muito enriquecedor para todos nós. Muito obrigado. Falou, obrigado, Juan, obrigado pessoal do chat aí, tô vendo que tem alguns alunos nossos também, obrigado pela presença. Galera, precisando, já deixei minhas redes sociais, meus contatos aí, pode fazer um contato com a gente. Utilizem os sistemas da Effect, que é bem bom, utilizamos aqui na Magna, inclusive, já fica o feedback aí, sistema bacanão, tá? E nos colocamos aqui, tanto eu quanto o meu sócio Henrique Serra, à disposição para eventuais palestras aí, convites de forma geral. É sempre bom estar falando do mercado que a gente vive e acredita que dá para salvar muitas empresas aí no seu dia a dia, salvar seus faturamentos, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, Bruno. Muito obrigado.
Pessoal, em nome da Effect, gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam e participaram no dia de hoje. E agora, vocês que ficaram conosco até este momento, vamos liberar agora 3 dias de teste na plataforma da Minha Effect para que vocês conheçam mais os nossos produtos e serviços, tá? O link a gente vai estar disponibilizando no nosso Linktree e também aqui pelo chat. Essa Masterclass ela foi pensada em como vocês podem se preparar para ter ainda mais assertividade em suas licitações, contando sempre com o apoio da Effect e dos nossos parceiros. Nosso time estará à sua disposição para todas as dúvidas que surgirem. Não se esqueçam de responder à nossa pesquisa de satisfação, que será enviada por e-mail para garantir o presente especial que preparamos para vocês. Contamos com a participação de todos para que a experiência conosco sejam cada vez melhores. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. O ser humano sempre tentou adivinhar como seria o amanhã. É preciso um movimento para criar um futuro diferente. É preciso transformação, muita transformação, para criar um futuro ainda melhor. O futuro é feito por pessoas que param, pensam, desejam, desenham e executam futuros. Esse questionamento sobre o futuro tem sido uma das perguntas mais vivas e provavelmente vai continuar a ser viva ao longo da história da humanidade. E você, quer fazer parte do futuro das licitações? Quer saber das suas chances de sucesso nas licitações? Abraço!